Bezrat Hashem, mais uma vez então, vamos fazer mais um exercício do nosso treinamento. O exercício de hoje foi criado um enredo, um diálogo entre duas pessoas e com alguns acontecimentos que vão envolver eles. O nome do nosso treinamento seria Eifu Rehov Masada. Onde fica a Rua Masada? A Rua Masada é uma rua da cidade de Haifa, no estado de Israel. Então, vamos começar por aqui. Aqui tenho dois personagens que vão interagir nesse exercício. O enredo é pobre, mas ele tem bastante palavras para que nós possamos aprender, como também sentir o porquê de usar essa ou aquela palavra. Então, comecemos. Alguém, né? Slicha, ani mechapest rehov. Ulai at yodata eif rehov masada? כן, הרחוב זה חשני מלפנים. פה הרחוב השלום, שם בסוף רחוב מסדה. תודה. אני הולכת לבית משפחת לוי. ואני יודעת איפה הבית. הבית הזה נמצא ברחוב מסדה, מספר 9. מקום השנייה דירה 22. יופי, מה שמך ילדה טובה? שמי שולמית, ושלך? שמי רחל קורא. תודה רבה. אין דבר להתראות. Bom, então nós vemos aí um diálogo, né? Uma senhora pergunta para uma menina que está na rua, né? Estava andando na rua, disse, olha, estou procurando uma rua. Depois pergunta, talvez você saiba onde é a rua. É a Rua Masada. Ah, tem, eu sei, né? E então vai criando esse diálogo. Agora vamos analisar cada palavra da nossa lição. Algumas você já conhece, mas em todo caso nós vamos relembrar também. Slicha, né? Desculpe, com licença. Eu procuro uma rua. Slicha, ani mechapest rehov. Mechapeset. Isso é um verbo, procurar, lechapes. Aqui ele está na primeira pessoa do Zman Hoveh, mas é nekevá, porque é uma pessoa que está falando. Né? Se fosse Hakar, Zahar, seria o quê? Mechapes. Esse T aqui, esse tab, aqui indica que é nekevá. Né? Rehov significa rua. Né? Aí, posso dizer que ela está procurando, assim, Ulai at yodaat eifu rehov masada. Talvez você sabe onde fica a rua Masada. Ulai, talvez. At yodaat. Esse yodaat também é do verbo ladat, que significa saber, conhecer. E aqui também é a primeira pessoa do Zman Hoveh, né? Quer dizer, pode ser a primeira, a segunda e a terceira. Zman Hoveh tem essa função, né? Por exemplo, Ani yodat, at yodat, chi yodat. Se fosse Zahar, seria Ani yodeach, ata yodeach, hu yodeach. Yorabim, yodechim, yodiot. Mas aqui quando ele diz at, nikva, yodat, nikva, eif rehov, onde é a rua, Masada. Aí, pela surpresa dela, diz que, ken, sim,
Arehov ze Hasheni Milfanim. Quer dizer isso. Ou seja, esta rua, a segunda indo em frente, à frente. Arehov ze Hasheni Milfanim. Hasheni Milfanim. Agora, alguém pode falar assim, parece que isso daqui é rua. Rua aqui, em português, ela é feminina, né? Mas no hebraico é uma palavra zahar. Então usa z, esta, porque se fosse nikavá tinha que usar zo ou zot, né? Mas então sabe por que está usando z? Porque a palavra hebraico, ela é zahar. O que acontece muito das pessoas confundir, traduzir uma palavra hebraica de um gênero num gênero que seja aqui do Ocidente. Às vezes coincide, não é regra geral, às vezes coincide, mas não pode ser regra. Então, Ze Asheni Melefani é a segunda em frente. Ze Hasheni Melefani, né? A segunda rua em frente. Continua a explicação. Elas estavam numa rua, então ele diz assim, po significa aqui. Po Arehov Shalom. O que é Arehov Shalom? É a rua Ashalom. Essa rua Ashalom é o nome da rua. É o nome da rua. Essa rua existe, tem esse nome, é uma travessa da Rua Masada. Po Arehov Shalom. Sham, lá, Sham, ali, lá. Besof, no fim, Rehov Masada. Então, lá no fim dessa rua Shalom, é a rua Masada. Po Arehov Shalom. Sham, Besof, Rehov Masada. Então, lá no fundo, Rua Masada. Aí ele agradece. Todá. Ani Olech, e continua explicando, né? Todá. Ani Olech lebeit mishpachat Levi. Acho que todos entenderam, acho que eu expliquei direitinho. Besof é no fim. Esse é sof. E bem, então, sabe a preposição, né? Besof. Sham Besof. Lá no fim. Por isso que também quando fala da letra de fim, sof yot. Ou seja, fim, sof, fim, yot. Ot é o caráter. Sof yot. Então, sof é fim. Lá no fim da rua. A Shalom, então, Rua Masada. É o que quer dizer isso aqui. Po Arehov Shalom. Po Achav Sham Besof Rehov Masada. Aí, voltando, né? Que voltei lá. Toda. Ani Olechet Lebeit Mishpachat Levi. Olechet, nós já sabemos, nós conhecemos esse verbo, já foi discutido em outros exercícios, né, do treinamento, né, para vocês. Então, olechet, esse de verbo lalechet, que significa ir. Né? Olechet é nekivá, porque, né, é feminino. Agora, se fosse zahar, olech, né? Aqui também as três pessoas do Esmano Rovê. Então, ani olechet, at olechet, hi olechet. Agora, se fosse zahar, ani olech, ata olech, hu olech. Lebeit, mishpachat, Levi. Nós já sabemos também aqui que essa palavra aqui, na verdade, é uma frase, né, composta. Mishpachá, família. O tav no final substitui o quê? Shel. Então, ao invés de falar Mishpachá Shel Levi, nós falamos Mishpachat Levi. Agora, o certo sempre é usar Mishpachat. Nós podemos até escrever
Mas a utilização do shell em certos lugares fica errado. Tem que usar dessa forma. Em outros casos há em que você vai ser obrigado a usar shell. Mas nesse caso específico tem que usar assim. É assim que todo mundo fala. Aí ela continua. A menina conhecia detalhes. Va'ani yodat eifu habait. O eifu. O eifu novamente, hein? Onde? Né? Nós já falamos de eifu. Né? Aqui é eifu. Quando perguntava onde era a rua, e aqui ela fala, eu sei, inclusive, onde mora, onde é as casas, né? Assim. Va'ani yodat, né? Eifu habait. E eu, né? Sei. Va'ani. Isso aqui é porque lembra do exercício de vav conjuntivo que nós demos aí. Para estudar aqui, Va'ani. Que é porque ele tem uma semivogal, né? O vav puxa o quê? O som vocálico. Então, ela sabe aonde era a casa. Va'ani yodata eifu abaita. Aí, continuando a dizer, abaita razê nimtsa birhov masada mispar teisha, ou teisha. Habait razê, ou seja, essa casa, bait, também hebrite ezahar, casa que é feminino, né? Essa palavra casa é feminina, mas em hebraico bait é zahar. Então, habait razê, e esse é zahar também, esta casa, né? Nimtsa. Nimtsa se encontra, né? Ela está na Rua Amassada, você encontra ela. Aqui tem uma palavra que todo mundo conhece, que vocês conhecem, né? É essa aqui, ó. Matzah, encontrar, que também significa encontrar, né? Quando a pessoa está na festa lá, buscando hametz, né? Matzah. Matzah. Nimtsa. Esse matzah esse é um substantivo, mas que está ligado a esse verbo aí. Também significa, nesse sentido, encontrar alguma coisa, né? Então, nimtsa birhov masada. Né? Veja aqui, tem birhov. Também as regras gramaticais impõem isso. Eu já falei isso com vocês, por isso que deve estar explicado no exercício de artigos. Artigo. Birhov masada. Então, mispar teisha. Mispar teisha. Número 9. Então, essa casa se encontra, né, na Rua Amassada, número 9. Mas não era só isso, porque ele é um prédio. Então o que ela falou mais? Bekumá Hashniá. Bekumá Hashniá dirá Serim Vestain. Bekumá, kumá é o piso, é o andar, né? Bekumá, essa palavra é nikvá. Kumá, em hebrite, ela é nikvá. Então, bekumá. No andar, nós vamos traduzir como no andar. Nós traduzimos como no andar. Hashniá, segundo, que seria o segundo piso, que seria o segundo andar. Dirá Serim Vestain. Aqui também, dirá é apartamento, mas em hebraico essa palavra é nikvá. Por isso ela leva a numeração nikvá. Serim Vestain. Serim Otudavar. Zahar Nikeva, mas Vestain é Nikvá. Certo? Muito bem. Então, aí, como ela fala, Bekumá Hashniá dirá Serim Vestain. Ou seja, ela mora no segundo andar, apartamento 22. Nós traduzimos assim, essa é a nossa tradução. É assim que se traduz aqui. Porque apartamento e andar aqui como fala?
masculino. Aí então, ela usa uma expressão, uma gíria, né? Muito usado isso aí. Yofi, ou seja, beleza, ótimo, que bom, né? Poxa, legal. Yofi, Mashimach Yalda Tová. Quer dizer, ela achou muito interessante todo esse relato, né? Então o nosso enredo está puxando você a entender o porquê nós estamos usando as palavras. Quer dizer, nós não estamos usando as palavras de uma maneira assim, né? Existe um diálogo que está amarrando essas palavras, apesar do diálogo ser bem simples. Yof, Mashimach Yalda Tová. Por que Shimach? Por quê? Porque Nikva, né? Toda vez que você tiver uma palavra que trata assim das pessoas, que vai terminar com Haf Sofiot Ishva, essa palavra é porque está se referindo a Nikva, a palavra é Nikva também. Está tratando desse assunto. Se fosse, por exemplo, perguntar aí para um homem, para um Zahar, Shimcha, essa tu faz parte daquele grupo. Shimi, Shmo, Shemach, Shemcha, Shema. Então esses, é preciso prestar atenção nisso, né? Então, a concordância, veja que eu estou puxando muito para a concordância nesse trecho, é um trecho pequenininho, mas que está enfatizando muito essa questão de concordância, para você já começar a incluir no seu conhecimento esse detalhe, que é muito importante. Então a pessoa usa uma palavra num artigo, ela está errado porque está com problema de concordância. Quando não se usa um substantivo no lugar do adjetivo, mas isso não interessa. Nós estamos estudando aqui para aprender como entender o hebraico e falar hebraico. E também quando você estiver na sua comunidade aí, seria interessante que várias pessoas já estivessem no mesmo nível para começar já a trocar. Porque o que está faltando agora para vocês aí, o que é? É vocabulário, não é nada. E sotaque, né? E o sotaque. Não vai ser sotaque israelita, porque só é lá que tem aquele sotaque. Então, ela achou bom. Yofi, Mashimacha Yalda Tová. Boa menina, Yalda, menina, boa. Se fosse um menino, Yeled Tov. Yalda Tová e Yeled Tov. Shimi, Shulamit. Veshelach, usou também a mesma terminação feminino. Por exemplo, o meu nome, Shimi, Shem Sheli, ou Shimi, não falamos Shem Sheli, nós falamos Shimi. Shulamit, o nome dela é Shulamit, é Sulamita que traduz aqui, né? Veshelach, e o teu, né? Qual é o teu nome, né? Ela falou assim, Shimi Rachel Korah. Todar Rabá. Shimi Rachel Korah, Todar Rabá. Muito obrigado. Essa palavra aqui vem de Rav. Rav é muito grande, né? Quando você vai dar o desejar muita paz para as pessoas, você diz o quê? Shalom Rav Lekulam. Shalom Rav Lecha, Shalom Rav Lechakon. Ou seja, grande paz. Aí ela responde, Endavar leitraot. Endavar é também uma expressão que tem o seguinte sentido. Por exemplo, alguém pisa no teu pé e fala, desculpa, eu não queria fazer, Endavar corbeceda. Então o camarada não tem troco para dar para você. Você fala, Endavar corbeceda. Ele depois dá, então, não, Endavar, não se preocupe, tudo bem, né? E leitraot, que a Deus, mas pode também ser traduzido como voltamos a nos encontrar. Bom, aqui nós vamos ver agora algumas palavras que eu fiz uma tabela para que a gente pudesse fixar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, né? Slicha, vem do verbo lisloach, que também é perdão, né? Perdoe-me, desculpe, por favor, é uma questão de si, né?
Muito bem. Agora o primeiro verbo, lechapes, que é procurar, né? Que no caso que foi usado primeiro do Esmano Rovê, primeiro, segundo e terceiro, né? Mechapeset para Nikvah e Mechapes para Zahar. O Rabim Rabot seria Mechapesim, Mechapsot. Palavra nova, Ulai, At e Odaat. Esse é o verbo, né? Esse que talvez você sabe. Já falei desse verbo. Ladat, conhecer, saber. Né? Aqui também está o... então, Zahar é Nekvah, porque ela fez a pergunta. Talvez você sabe. Agora aqui, Eifo, localização. Eifo Rehov. Eifo Rehov. Não precisa escrever onde é a lua, porque até que não dá para escrever O hebraico não tem esse. Não existe isso em hebraico. Não existe. Ele está dentro da estrutura da palavra. Né? Não existe esse verbo né? Ser. Então, Eifo Rehov. Onde é a rua? Aqui nós temos um problema de tradução até da escritura, né? Quando o pessoal traduziu lá aquela fala de Deus lá, que traduziu como eu sou o que sou. Aquilo é impossível, né? Dentro do hebraico. Então a gente já percebe que ali já teve uma modificação, né? Depois na Bíblia hebraica mesmo, já o texto é diferente, né? Falei Reiê, Asher e Reiê. Por quê? Porque não tem no presente o verbo ser, mas no passado e no futuro você usa. Até por causa daquele verbo ter lá, que no passado usa raia, né? Raiu, aquelas coisas todas. Muito bem. Que é o passado. Então agora, Arehov Ze Hashini. Isso nós já sabemos por quê. Usamos o Z porque a palavra é Zahar. Hashini também é Zahar. É a segunda rua. Nós traduzimos tudo feminino, mas na verdade ali está tudo Zahar. Né? Essa é outra língua, tem que pensar diferente para entender o hebraico. Eu vou pensar como hebreu para entender o hebraico. Pensar como português aqui, ou português brasileiro, sei lá, o Brasil, Portugal, para poder entender o português. Né? Então, agora a segunda palavra, localização ainda, está explorando bastante localização, né? Eifo, agora Po aqui, Arehov Shalom. Já sabemos que Shalom é o nome da rua lá em Haifa, né? E agora Sham. Sham, lá, ali, Sham. Sham Basof, ou seja, ali no fim, ou ali no final. Né? Besof, até citei o caso do Sofiot, né? Então, Sof e Ot. Sof, Ot. Ou seja, letra, enfim, Ot é letra. É sinal ou letra. Né? Milfanim, na frente, em frente. Né? Sham Besof, Milfanim, lá na frente, no fim da rua lá. E para frente, né? E aí nós temos agora, então, Olechet ou Olech. Nós sabemos por quê, né? Porque aqui é Nekvah e aqui é Zahar. Então vale Aniatahu, Aniatri. Olechim, Olechot, nós já sabemos, esse é o verbo Lalech, o infinitivo. Agora o verbo novo, né? Vamos primeiro ver aqui. Habait Hazé, nós já sabemos por que tem que ser Hazé, porque Habait é Zahar. Se encontra, existe, então, Lehimatse, Nimtsa, Nimtset, Nimtsaim, Nimtsaot. Encontra, existe, reside. Então tem aí todas as conjugações do Esmano Rovê, né? Zahar Unikeva. Então, nós temos agora, continuando aqui, Rehov Massada, que é o nome da rua Massada,
Misparteisha, número 9, né? Lembra de que esse número é o número 9, né? Que nós já usamos em Misparim aí, usamos também na dias e horas, exercício de dias e horas aí, essa semana passada aí, esses dias aí. E agora, Bikumá Hashniá. Por que Hashniá? Porque Hashniá é Nikvá e Komá também é Hashniá. Mas nós traduzimos aqui, segundo andar. Dirá Esrim Bestein. Dirá Esrim Bestein. Apartamento 22. Porque nós sabemos desde o exercício do verbo ter, é que nós estamos estudando essa palavra, né? Dirá. Le David Yesh dirá Yafá. Né? Então, ou então usava raia, dirá Yafá. Vocês, foi um exercício longo, inclusive, cansativo. Agora aqui, qual é o seu nome? Mashimach. A senhora perguntou para Nekvá, porque Nekvá já expliquei acerca da finalização, que é o caso do Rav Sofiot, né? Zachar Shimach, aliás, Nikvá Shimach e Zachar Shimcha. Tem também Shmecha. Qual é o seu nome? Né? Aí perguntou Má, né? Yaldatová, ou seja, boa menina, né? Que Nikvá, e Zachar também, o exemplo, e ele de Tov, né? Bom menino. Fosse um menino de você tá e ele de Tov. No entanto, a rima da verite é At Yaldatová. Shmi Shulamit, meu nome, Shemi, Shem Sheli, não se fala assim, né? Essas coisas existem, mas ela está essa palavra, maneira certa de falar. Shulamit é apenas um nome, né? Veshelach, né? Porque fez a pergunta, e ela, como uma resposta, fez também uma pergunta, se dirigindo a quem? A uma pessoa de sexo feminino. Que respondeu Shimi Rachel Korá, também é um nome. Todar Rabá. Esse Rav já expliquei, é muito, bastante, né? E até fez o do Shalom Rav. E agora, Endavar, nós já explicamos, Leitraot, né? E Lebet Mishpachat Levi, né? Para a casa, Leveit, para a casa, Mishpachat, seria Mishpachá Shel Levi, mas não usa. Essa é a forma correta de usar. Bom, então terminamos mais esse exercício, né? E se ficar bom o vídeo eu vou enviar para vocês então.